Amém. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos já passar para a nossa ministração da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e abrir a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo de número 5. Mateus 17, 5. Vamos ver um pouquinho atrás aí? Pode colocar no versículo de número 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Amém? Às vezes na sua versão está assim: a ele ouve, a ele ouvir, ouça-no. Ou seja, essa voz, a voz de Deus que estava falando: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Amém? Então eu gostaria de discorrer com você nesta noite sobre isso. Ouvir aquilo que Jesus falou para nós. A importância de ouvirmos o que Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, fala conosco na sua palavra. Amém? Então eu quero te convidar a orar sobre isso. Ore aí no seu lugar, peça ao Senhor que traga revelação ao seu coração, que você possa discernir e ouvir essa voz. Pai, eu te louvo porque o Senhor é sempre bom para conosco. Nós cremos que o Senhor é aquele que preparou todas as coisas desde o princípio, assim como tudo foi criado pelas tuas mãos, pelo teu poder, pela tua presença, pela tua palavra. Deus, eu oro para que o Senhor nessa noite abra o nosso coração e nosso entendimento, os nossos ouvidos, que os nossos sentidos estejam atentos à voz do Senhor Jesus, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, como tua igreja, como teu povo, que cada um seja fortalecido, que cada um dos meus irmãos, Senhor, tenha uma revelação completa, uma revelação, Senhor, plena da verdade que está na Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, você diz? Amém? Pode se sentar. E quando nós lemos aí, esse texto, ele fala do momento em que Jesus, ele separou 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Os mesmos que nós acabamos de cantar agora, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Jesus separa esses 3 discípulos e leva eles ao monte. E ali naquele momento onde eles estavam com ele, a palavra diz que Jesus, então, as suas vestes resplandeceram, ficaram tão brancas e tão alvas, tão, brilhantes como uma luz muito forte. E seu rosto era como um sol. E diante disso, os discípulos ficaram admirados, mas mais admirados eles ficaram ainda quando viram que Jesus estava falando com Elias e com Moisés. Jesus não estava só ali naquele ambiente, mas ele estava com os discípulos e ali também estava Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei de Deus, e Elias, que representa os profetas. Por quê? Porque foi a Moisés que Deus deu os 10 mandamentos. Através dele, o povo de Deus teve acesso aos 10 mandamentos do Senhor. E ele estava, então, falando com Elias e Moisés. E Pedro, entusiasmado pela visão, vira para Jesus e fala: que momento maravilhoso, Que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer, Senhor, vou fazer, se o Senhor quiser, vou fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E a palavra que nós acabamos de ler diz que antes mesmo de Pedro acabar de falar, uma voz do céu pronunciou essas palavras:
Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A ele ouça. Escute. A ele ouve. Ou seja, Deus estava falando claramente que já não importava mais aquilo que havia passado. Não era mais a lei, não era somente a lei, não era somente a profecia, mas precisava-se entender que agora Deus estava completando algo em Cristo, a graça. Porque a lei, os mandamentos de Deus, porque as profecias, as promessas de Deus, sem o conhecimento de Cristo, não vale nada. Não tem efeito, está incompleto. Nós precisamos entender que os mandamentos do nosso Deus e as suas promessas só são plenas quando nós temos o conhecimento da graça, que é o Senhor Jesus Cristo. A graça que nos foi revelada em Cristo, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça que foi revelada em Cristo Jesus, porque Ele nos justificou, nos fez justos diante do Pai, por causa do sacrifício dele na cruz. Por causa do sacrifício do seu sangue derramado, fomos perdoados. Amém, irmãos? E essa é hoje é a nossa necessidade de nós compreendermos. Nós temos ouvido, eu quero deixar essa pergunta com você, temos escutado a voz do Senhor Jesus, do Filho de Deus, porque foi um mandamento. Deus, Ele não falou, olha, se der, vocês ouvem aí o que Jesus falou para vocês. Não, Ele disse para os discípulos, este é o meu Filho amado em quem eu me alegro, escutem Ele, ouçam Ele, ouve o que Ele está dizendo. Então, é uma necessidade de sabermos e pensarmos, estamos ouvindo as palavras, estamos escutando as palavras de Jesus para nós. E quando nós olhamos lá, né, a vida de Elias, que era aquele que estava ali juntamente com Jesus, nós sabemos que Elias, ele não morreu naturalmente. Elias, ele foi arrebatado, né, ele foi levado num redemoinho. Ele estava com o seu discípulo Eliseu, e a palavra fala que um carro de fogo, com cavalos de fogo, passou e separou os dois. Então, Elias foi levado num redemoinho. Arrebatado. E a palavra nos fala sobre Moisés. Moisés, ele também, o povo de Israel, os hebreus, eles choraram a morte de Moisés. Mas nós sabemos que o corpo dele não foi encontrado. E a palavra declara lá em Deuteronômio para nós, lá no capítulo de número 34, versículo 7, que Moisés, ele morreu com uma visão clara. Ele não perdeu a visão, ele não perdeu o vigor. Ele estava forte. Então, Moisés não estava doente. Deus o tomou para si. Deus o enterrou. A palavra fala, vai lá em Moisés, gente, lá em Deuteronômio, para mim, vamos colocar lá Deuteronômio 34, versículo 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Vou voltar um pouquinho? Não, pode ir. Vamos voltar. Volta do 7, do 6. Vamos para o 5. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe. Quem sepultou? Moisés em Moabe? Deus. A palavra está falando que Deus sepultou Moisés em Moabe. No vale que fica diante de Bet-peor,
Mas até o dia de hoje, até hoje, ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Deus mesmo fez todo o serviço. Por que isso? Se nós olharmos lá em Judas, nós vamos ver que o diabo ele disputou o corpo de Moisés com Miguel. Nós sabemos, irmãos, que essas duas figuras, elas não são figuras naturais, né? Não são pessoas normais, mas são pessoas que foram extremamente usadas por Deus, dedicadas ao Senhor. Homens que amaram a Deus e dedicaram as suas vidas a Ele, Moisés e Elias. E apesar deles terem, né, esse testemunho tão grande na palavra de Deus, Deus ele fala, olha, não é Moisés e Elias agora, é o meu filho, Jesus Cristo. A Ele escutem, a Ele ouçam. Se você ver lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus fala para nós que antigamente, no tempo passado, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Glória a Deus! Olha a importância de ouvirmos as palavras do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que nós temos 4 evangelhos. Fora as cartas que repetem várias coisas que Jesus nos fala, né? Atos dos Apóstolos, as cartas ali de Paulo, que nos relatam as falas de Jesus. Nos explicam muita coisa que ele falou e fez. Mas os evangelhos nos deixam claramente a palavra que Jesus nos evangelizou, aquilo que ele falou conosco. Se nós abrirmos a nossa palavra, e eu quero te convidar a abrir lá no Mateus capítulo 5, porque nós vamos discorrer sobre esse capítulo hoje. São as palavras do Senhor Jesus. Nós sabemos que em Mateus capítulo 5, Jesus está falando sobre o Sermão do Monte. Amém? Ele está falando, né, ali, chamando o povo a si, o povo estava ali com ele, havia uma multidão, e ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, mas antes de nós falarmos sobre o Sermão do Monte, Deus está me dando uma outra direção. Volta um capítulo antes, capítulo 4 de Mateus. Mateus 3,15, pode deixar aí no 4, eu vou ler o 3,15 e nós vamos para o 4. A palavra fala que Jesus ele foi batizado por João Batista. E quando ele chegou para ser batizado por João Batista, o que ele falou? João falou para ele, eu é que preciso ser batizado por ti e você vem a mim? Então Jesus falou para ele assim, olha, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, Jesus sabia, né, concordou com ele, com aquilo que ele estava falando, mas disse para ele, por enquanto precisa ser feito dessa forma, para que toda a justiça se cumpra. Quando Jesus, né, é batizado por João, uma voz também testifica a respeito dele, que você bem sabe, amém? Quantos sabem aqui o que diz a voz? Levanta a mão bem alta aqui para a pastora. Quem sabe o que a voz diz? Tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Ou seja, após ele cumprir a justiça, a obediência, após ele se sujeitar, se submeter à vontade do Pai, ele então recebe um testemunho, um respaldo, uma voz do céu que aprova, uma aprovação diante dos homens da sua filiação e de quanto o Senhor, o Pai, se alegrava dele. Nós precisamos entender isso. E aí, a partir do versículo 4, de Mateus 4, você está aí? Abriu a sua palavra? Conseguiu? Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nós vemos, então, Jesus, depois dessa fala lá no seu batismo, falando novamente no livro de Mateus. É a segunda vez
que tem uma fala dele aí no Evangelho. E ele diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos que Jesus aqui estava sendo tentado pelo diabo, ele estava jejuando 40 dias, 40 noites, teve fome. O diabo se apresenta a ele e diz para ele, se você é mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E a resposta de Jesus é essa, não viverá o homem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus está estabelecendo de onde vem a sua provisão. Quem é o seu verdadeiro provedor? Ele está dizendo, olha, eu tenho um dono, eu tenho alguém que me criou e que me sustenta, alguém que provê todas as minhas necessidades, que me assiste. Eu tenho um provedor, porque nós sabemos bem que nós pertencemos àquele que nos provê. Quem nos provê é Senhor da nossa vida. Se a nossa provisão, nós achamos que a nossa provisão é da força do nosso braço, então nós estamos achando que nós mesmos nos sustentamos. Estamos vivendo no engano, porque quem nos sustenta é o Senhor. Ele é o nosso provedor. E Jesus estabeleceu isso bem claro ali diante da tentação de Satanás. Nós vemos, Jesus falando com ele a respeito também, quando ele também continua a tentação e diz para ele, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, lá de um alto, pináculo, de um lugar alto. E ele falou assim, e Deus vai dar ordens aos anjos para que te socorram. E ele diz, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, Jesus está falando para nós que nós precisamos temer a Deus, que havia nele temor a Deus. Porque ele diz, eu não vou tentar o meu Pai. Eu temo ao meu Pai. E quando nós continuamos a Escritura, nós vemos então ele tentando Jesus novamente, dizendo para ele, mostrando a ele os reinos, as riquezas do mundo, e falando para ele, tudo isso será teu se você se prostrar e me adorar. E a resposta de Jesus é, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus está estabelecendo neste momento que toda a adoração e culto pertence somente ao Senhor. Que no coração dele não há idolatria. Não há nada que ele coloque em primeiro lugar a não ser o Pai. Porque tudo que nós colocamos no nosso coração antes de Deus se torna uma idolatria. Seja filho, seja o que for, seja um bem material, seja uma pessoa, seja um sentimento, seja um sonho, seja um projeto, tudo que colocamos à frente de Deus, seja nós mesmos, se torna uma idolatria. E Jesus estava dizendo para ele, não, eu só vou adorar ao meu Pai, só a Ele prestarei culto. Então, a palavra diz que o inimigo ele se retira e os anjos de Deus vêm e servem a Jesus. E se nós continuamos aí, a palavra diz então que Jesus, daquele lugar, ele então vai para outro lugar, para a Galileia. Ele deixa Nazaré e vai para a Galileia, onde, e foi morar ali em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aquela região era uma região pesqueira, marítima, e ele foi morar naquele lugar. E a palavra de Jesus, ele então começa a pregar, o Evangelho. Daí por diante ele passou a pregar, dizendo, lá no versículo, eu não estou falando os versículos, versículo 17, para você ir acompanhando, ainda em Mateus 4. E ele prega e ele diz o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só.
Jesus começou a pregar. Se você reparar nas falas anteriores a essa, Jesus estava declarando algo a respeito de si mesmo. Ele não estava falando conosco ainda. Ele não estava pregando para os homens. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos diz, quando o escritor começa a relatar Atos dos Apóstolos, ele diz, Teófilo, eu resolvi escrever tudo aquilo que Jesus fez e ensinou aos discípulos por meio daquilo que ele viveu. Ele ensinou porque ele praticava, daquilo que ele praticou. Jesus primeiro foi aprovado. Ele declarou nas regiões celestiais a quem ele pertencia e o que ele estava aqui para fazer, quem ele era de fato. Ele foi tentado, foi provado. Ele cumpriu a justiça, e também teve que passar pela provação. Nós, irmãos, toda vez que nós estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor, toda vez que nós entramos nesse reino de justiça, nós teremos provações. E Deus deseja que nós sejamos aprovados. Jesus, ele foi aprovado, e depois de fazer, e não somente falar, então ele começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a pregação. Ele deu continuidade àquilo que João, seu primo, João Batista, aquele que batizou a eles, já havia falado e estava pregando. Porque essa é a mensagem de João, lá em João 3, você vai ver isso. Ele diz, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A mesma palavra de João Batista. Só que agora João estava preso e Jesus dá continuidade a esse discurso, porque esse discurso era verdadeiro. João foi aquele que foi trazido ao mundo, enviado pelo Pai, para preparar o caminho para Jesus Cristo. E aí nós continuamos vendo Jesus pregando, Jesus, ali neste lugar. E a próxima palavra que nós vamos ver dele é ele caminhando junto ao mar da Galileia, vendo os dois irmãos pescando, Ele vê ali Pedro e André. E ele vira para eles e fala para eles, vinde após mim, lá no versículo 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Depois que Jesus anuncia e prega sobre arrependimento, então ele convoca aqueles que ouviram a sua palavra para virem após ele. A palavra diz que eles deixam tudo imediatamente e começam a seguir Jesus. Estamos ouvindo a voz do Filho de Deus. Nós estamos ouvindo a voz do Filho de Deus porque o Senhor, o Pai, Ele manda que nós ouçamos a voz de Cristo, a voz de Jesus, o seu Filho. E após essa sequência aí, depois disso tudo, dessas passagens, desse chamado, dessa vocação, lá em Mateus 5, agora você vai lá para o capítulo 5 de Mateus. Do 5 ao 7, nós temos o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças, que Jesus bem fala. Então, Jesus ele começa a dizer ali, para as pessoas que ali estavam, como viver uma vida feliz. Como ser feliz nesta vida, no mundo de aflições. E ele começa dizendo, então, que é bem-aventurado, é feliz, aquele que é humilde de espírito. Por quê? Porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados aquele que é humilde no seu espírito, aquele que reconhece que precisa de Deus, que seu espírito precisa de Deus, que ele precisa de Deus.
Deles é o reino dos céus. A tais pessoas o reino do Senhor pertence. E depois ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, bem-aventurados os mansos. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Por quê? Porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ele diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele ainda diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentirem a respeito de vocês. Bem-aventurados. Que discurso estranho. Que discurso é esse? Já parou para pensar nisso? Será que nós nos sentimos bem-aventurados quando somos injuriados, perseguidos, caluniados, injustiçados por causa de Cristo? Mas é o que ele está falando. Quando disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados. Irmãos, é o reino de ponta cabeça. É o reino de ponta cabeça. Com Deus é tudo inverso deste mundo. Nós já falamos sobre isso, né? Perdendo que se ganha. É tudo ao inverso. É dando que se recebe. É o contrário daquilo que nós entendemos aqui nessa esfera natural, daquilo que vivemos, né, no mundo que tenazmente nos persegue, o mundo que jaz no maligno, como está escrito. O mundo está no maligno, está dominado pela mente do inimigo, pelo espírito do anticristo, porque esse espírito já está agindo no mundo. Aí Jesus, então, começa a falar para os discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo, no versículo de número 13 e 14. Ele, então, fala para eles, olha, vocês são o sal desta terra. Aqueles que dão sabor, aqueles que trazem vigor, porque o sal ele dá energia também. Vocês são o sal desta terra. E nós não podemos deixar o nosso tempero ficar insípido, perder as suas propriedades de salgar. Nós não podemos deixar o nosso sal envelhecer, nós precisamos usar o sal que nós temos recebido todos os dias através da palavra de Cristo. Nós precisamos usar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E ele fala, então, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo de nada, de uma candeia, né? Tem que colocar num lugar alto. E ele fala que essa luz, ela precisa brilhar e iluminar todos que se encontrarem ao redor. E esse brilho, ele tem um propósito. Ele fala assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A única forma da nossa luz brilhar diante das pessoas é quando nós praticamos as boas obras que Deus preparou para nós. E isso é para quê? Para que o vosso Pai seja glorificado no céu. É para que Ele seja glorificado. Não o homem, não nós. Ele.
porque essa luz pertence a Ele. E ele então começa a dizer, não penseis, lá no versículo 17, não pensem que eu vim aqui cancelar a lei. Ele encontrou com Moisés. É aquilo que eu te falei, a lei estava incompleta. A lei estava deficiente. Então Jesus fala assim, olha, vocês não podem pensar que eu vim aqui cancelar a lei que meu pai deu a Moisés. Não, eu não vim cancelar a lei. Eu vim cumpri-la. Ele aumentou o nível. Ele subiu o nível. E nós somos convidados a subir esse degrau com Ele. Porque Ele nos chama a subir esse degrau com Ele, enquanto igreja, enquanto aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, ele diz que nada, nenhum tio, nenhum i, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, ele começa a falar assim, aquele que violar um desses mandamentos, seja o menor deles, e ensinar os homens, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que observar os meus mandamentos e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só, Jesus ele cumpriu a justiça de Deus quando ele, sendo Deus, Filho de Deus, batizou-se através de João Batista. João o batizou, e João mesmo reconhece e diz, eu que deveria ser batizado por você. Mas ele fez isso porque ele sabia que ele precisava fazer a vontade do Pai. Então ele começa a dizer, a justiça de vocês precisa exceder dos religiosos da época, que eram os fariseus, os saduceus. Ele fala, porque essas pessoas estão só falando, não estão fazendo. A nossa justiça vai ter que exceder. E ele fala que se não exceder em muito, tem que exceder em muito, porque senão nós não entraremos no reino dos céus. Isso só tem uma maneira de fazer, irmãos. Nos agarrarmos a Cristo, confiarmos que Ele é o nosso provedor, acreditarmos que Ele é o verdadeiro provedor, o único provedor, temer a Deus e adorá-lo, estar com Ele em comunhão íntima e profunda. Adorar somente a Ele, colocá-lo em primeiro lugar. Jesus, então, continua o seu discurso e diz, ouvistes o que foi dito, lá no 21, aos antigos? E aí Jesus começa a discorrer, meus queridos irmãos, sobre o 6º mandamento, que é não matarás. Ele fala assim, olha, você ouviu o que foi dito? Ele fala assim, foi dito assim, não matarás. Aí ele diz, mas quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo ficar irado com o seu irmão, aquele que ficar irado, aquele que tiver ódio do seu irmão, é assassino, é homicida. Por quê? Porque matou o seu irmão dentro do seu coração. Então, a lei que foi mudada agora é porque não é mais válido somente aquilo que é externo. Agora é de dentro para fora. A lei que foi mudada agora é porque Deus está vendo o interior do homem. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. Não que ele não visse antes, mas agora mais. Por quê? Porque todo aquele que crê nele recebe o seu Espírito, se torna casa de Deus, morada de Deus, templo de Deus. O Espírito de Deus habita em você pela fé em Cristo Jesus. E o Espírito, ele sonda o nosso coração. O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. Ele vê tudo. E ele fala aqui que
aquele que proferir um insulto contra o seu irmão será sujeito de julgamento no tribunal. Não, irmãos, não é o tribunal da terra, igual o povo faz. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que se o nosso irmão fizer algo contra nós, nós não devemos levar ele na justiça. Irmãos, estou falando de irmãos em Cristo. Porque ele fala que a gente tem que resolver isso aqui mesmo, dentro da igreja. Eu estou falando de irmãos. Então, ele também está falando de irmãos. Quem vai para o tribunal? Que tribunal é esse? É diante do tribunal dele, de Cristo. E ele continua, então, falando para nós que aquele que chamar o seu irmão de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Aquele que trazer uma oferta diante do altar e souber que o seu irmão tem algo contra ele. Olha, gente, isso aqui está profundo, não está? Jesus fala assim, ó, se você for entregar uma oferta no altar, hoje nós entregamos nossos dízimos, ofertas aqui. Ele falou, se você for entregar a sua oferta no altar e você souber, você tem consciência que tem alguém, um irmão seu, que tem algo contra você, deixa a sua oferta lá, vai lá e conserta. Pode até entregar, mas você sabe que tem alguma coisa errada. Vai lá e conserta. Antes que você seja preso, antes que você seja condenado, vai lá e conserta. Por isso, Jesus está falando para nós de termos uma vida transparente, de sermos retos, de vivermos verdadeiramente o Evangelho, sem falsidade, com transparência. Porque nós podemos até enganar os homens, mas a Deus ninguém engana, irmãos, né? Nós sabemos, ninguém pode enganá-lo, ninguém pode dar desculpas diante dele, porque ele conhece cada um de nós. E ele fala, lá no versículo 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Jesus não está falando de algo natural aqui. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus agora começa a falar do adultério. Mais um mandamento, o 7º mandamento. Não adulterarás. Adultério. Ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Às vezes a mulher nem sabe, mas a pessoa já se tornou adúltero. O homem não sabe, porque as mulheres, irmãs, hoje em dia, está atrás, não. Não está. Pelo contrário, nossa sociedade está dominada pelas mulheres. E que Deus tenha misericórdia, porque muitas são tolas, não são mulheres sábias. Porque escolhem. Deus está de braços abertos. O Senhor está chamando. Não adianta querer fazer maquiagem no Evangelho. A maquiagem no Evangelho vai levar a pessoa para o inferno. Por isso que Jesus fala, olha, entra capenga, sem uma perna, sem um braço. Entra, minha filha, com as rugas, com melasma, mas tira essa maquiagem. Entra. Só entra. Falsidade. Tira. O adultério. E Jesus está falando para nós, se o nosso olho direito nos faz tropeçar, ele começa então a discorrer sobre isso. Aí, arranca ele. Gente, não é para arrancar naturalmente, não. Você sabe que eu tive um sonho essa noite? Olha, lembrei do sonho. Uma pessoa estava sem o olho.
tentando colocar o olho de novo de volta. Credo, que horror, né? Que sonho é esse? Falando aqui da palavra, lembrei de sonho. Sei lá, eu vou orar, hein? Oremos. Eu sei quem é a pessoa. Não vou expor. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança para longe de ti. Lança fora. Então, Jesus, ele dá esse sermão, irmãos. Se nós lermos todos os dias o sermão da montanha, o sermão do monte, as bem-aventuranças, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Se nós lermos todos os dias, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida, porque até na ciência já é comprovado que quando nós lemos a palavra de Deus uma vez na semana, isso não faz muito efeito. Se nós lermos 2, também não vai fazer muito efeito, mas se você ler mais 3 e mais de 3, isso vai mudar a sua vida. Leia o Sermão da Montanha. E Jesus, essa é a voz do bom pastor. Esta é a voz daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, daquele que se entregou por nós. Esta é a voz, esta é a palavra que ele nos evangelizou. Jesus, ele fala dos juramentos. Ele fala para nós que nós ouvimos o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Não jure. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É sim ou não? Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Ele fala da vingança lá no versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei era assim. Se alguém, prejudicasse um com um boi, ele tinha que devolver outro boi para aquela pessoa. Era olho por olho, dente por dente. Mas agora, a coisa mudou. Porque Jesus fala, eu, porém, vos digo, versículo 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, ande 2. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Você sabe que a pessoa quer que você empreste uma coisa para ela, né? Aí você corre dela igual o diabo da cruz, porque você não quer emprestar. Mente. Mente que não tem. E tem. Irmãos, Jesus deixou regras morais. Ele fala do amor ao próximo, no versículo 43. E esse é o discurso que eu acho que é o ápice. Porque ele fala assim, olha, você tem que amar o seu inimigo. Dura coisa, irmãos. Só quem tem o Espírito de Deus, só quem obedece ao Senhor, teme ao Senhor, adora ao Senhor, vive com Ele, está se tornando sua semelhança. É possível. Se Ele deixou isso para nós, é possível. Mas é preciso que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele. É preciso que nós tenhamos uma vida de amor verdadeiro com o nosso Deus. Se você continuar, Jesus, ele fala, lá no versículo de número 48, nós vamos encerrar. Porque, portanto, sede vós perfeitos. Olha a proposta. E aí, o que a gente responde para ele? Jesus, mas, como assim? Perfeito. Aí o senhor está demais, hein? Porque quando nós olhamos para nós mesmos,
quando nós olhamos para o mundo, quando olhamos para as circunstâncias, como que nós vamos ser perfeitos? Ele fala, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Só tem uma forma, irmãos, de vivermos o que Cristo nos evangelizou, de ouvirmos a voz daquele que fala e que o Pai falou que nós devemos ouvi-lo. É viver com Ele. Jesus pregou lá em João e disse assim, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. A palavra diz que muitos foram embora. Porque eles falaram, gente, esse discurso é duro demais. Esse discurso é muito pesado, muito difícil. Como? Mas aí ele virou para os discípulos que estavam lá e falou para eles assim, olha, vocês também querem ir embora? E Pedro disse para ele, para onde, Senhor, nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Fique de pé. Eu queria que você meditasse sobre isso essa semana, e orasse e lesse. Leia o Sermão do Monte, leia. Leia o capítulo 5, 6, 7, mas não leia correndo, não leia com pressa, leia. Jesus, ele declara para nós lá em Mateus 24, no versículo 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele diz, o Pai testifica do Filho, este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. A Ele ouçam. Essas palavras não são minhas, irmãos. Eu preciso delas tanto quanto você. Estas palavras são do Senhor Jesus Cristo. Essas são as palavras dele, as palavras que ele evangelizou naquela época. O mundo está mudando? Está. Mas Deus não mudou. Ele diz, tudo vai passar, tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Os discípulos empolgados, com o templo tão bonito, mostrando a Jesus, disse para ele, Senhor, olha que maravilha isso. E ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai tudo ruir. Nós somos como a flor da erva, que hoje estamos aqui e amanhã já passamos. Mas uma coisa é certa, a palavra dele jamais passará. A palavra dele não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que ele determinou. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, o evangelho com que fomos evangelizados. Paulo nos disse, se alguém te apresentar outro evangelho que não seja esse, ele é maldito, ele é anátema. Se alguém te apresentar um evangelho que não seja esse, não é o evangelho de Cristo. Porque está escrito, seja a luz, seja o sal, seja perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Só tem um jeito de fazermos isso, adorando a Ele, congregando, buscando a sua face nos nossos lares, nos devocionais, lendo a palavra, orando de fato e de verdade, jejuando, entregando as nossas vidas a eles, estando aqui neste lugar, nos consagrando a Ele mês após mês, dia após dia, e sabendo que Ele está cuidando de nós, porque maior riqueza o homem pode ter, a maior riqueza que o homem pode ter, é ouvir o testemunho do Pai, dizendo, estes são os meus filhos amados, em quem eu me alegro, eu me agrado, eu tenho prazer neste filho, nesta filha, eu tenho prazer em você, eu tenho alegria em você. Esta é a maior riqueza, irmãos, que nós podemos ter. Não há outra riqueza, não há outra riqueza.
Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo. Queremos ouvi-lo, queremos vê-lo, queremos os nossos sentidos abertos, Jesus. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça, para que, Senhor, o Teu Espírito que habita em nós, abra os nossos ouvidos, tira os tampões, tira, Senhor, a cegueira, as escamas dos nossos olhos. Nos deixe ver a luz da Tua glória. Nos deixe, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, assim como Pedro, João, Tiago, contemplarmos, Senhor, a transfiguração, enxergarmos quem verdadeiramente o Senhor é, vermos com clareza quem verdadeiramente o Senhor é, ouvirmos a voz do Teu Espírito, porque isso é o que mais precisamos nesses dias, Pai, ouvi-lo, ouvi-lo, ouvi-lo. Oh, Jesus, precisamos ouvi-lo, ouvi-lo, Jesus. Toma o Teu lugar de honra, toma o Teu lugar de glória, toma o Teu lugar, Jesus. Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e pedir isso a Ele. Não se canse, irmãos. Entregue ao Senhor ainda mais um pouco de adoração. Não com enfado, não com canseira, mas em espírito e em verdade, de dentro para fora. Entregue para Ele, entregue para Ele. Diga a Ele, talvez você precisa confessar os seus pecados e dizer, Senhor, eu estava irado contra o meu irmão. Senhor, eu pequei porque eu adulterei com os meus olhos. Senhor, eu pequei porque eu menti, porque eu roubei, porque eu fiz... Senhor, ó Deus, eu tirei o direito de alguém. Talvez você precisa confessar isso a Ele nesta noite e dizer, Senhor, eu quero viver a palavra, a Tua palavra. Capacita-nos. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Declare isso a Ele, Senhor, eu continuarei. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos Teus pés. Oh, Jesus, queremos mais de Ti. Diga a Ele que você gastará os seus dias com Ele. Se consagre ao Senhor. Nós estamos iniciando esta semana. Esse é o primeiro dia desta semana. Diga a Ele, Senhor, eu quero renovar a minha aliança. Eu quero ouvi-lo. Ouvi-lo, Jesus. Abra a porta do seu coração para que Ele entre. Para que Ele se assente e ceie com você e fale com você. Oh, Pai, nós queremos ouvi-lo, Filho de Deus, nosso irmão, nosso Senhor, Salvador. Eu não vou parar, diga a Ele, eu gastarei minha vida aos Teus pés. Eu não pararei, Senhor. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos Teus pés. Deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. vem Jesus.
tenho fogo cerrado em meu peito. Que o Espírito de Deus, Que não me dá descanso. o fogo de Deus, não dê descanso a nós, não nos dê descanso, mas que Ele fale aos nossos corações, que Ele nos ensine toda a verdade que está na palavra de Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Maravilhosa é a tua palavra, que não volta vazia, mas cumpre aquilo que o Senhor determinou. A tua palavra é pura, viva, poderosa e eficaz. A tua palavra, Senhor, é a luz para os nossos pés, a lâmpada dos nossos caminhos. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, que remove todo empecilho. A tua palavra, Senhor. Nós cremos, por isso oramos a Ti, nos entregamos a Ti, ó Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor. Aleluia. Aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Jesus estava com os discípulos no caminho de Emaús, e a palavra diz que enquanto ele falava, o coração deles queimava. A palavra de Deus precisa queimar no nosso coração, irmãos. Talvez você possa pensar assim, nossa, isso aqui dá muita pregação, muito assunto, mas Jesus pregou tudo de uma vez. É muito assunto. E talvez essas sejam as informações que nós mais precisamos. Nós que vivemos num mundo de tantas informações, um mundo tão líquido, onde nós temos tantas informações de tantos assuntos, mas não nos aprofundamos em nada. Uma geração que sabe tudo, mas não sabe nada. É muita informação? Não, não é não. As informações são as informações que nós precisamos para alimentar a nossa alma, para vivermos as bem-aventuranças, para sermos os bem-aventurados, os felizes, os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os humildes, os que têm sede e fome de justiça. Nós só viveremos isso se nós ouvirmos a voz dele. Amém?